Meu nome é Rodrigo Kim, para quem não me conhece, e eu ajudo terapeutas a encontrar a dificuldade, os bloqueios, os traumas já numa primeira sessão, e eu espero poder ajudar você aqui nesta aula a encontrar também as tuas dificuldades em relação ao seu pai. E as consequências desse problema com o pai, eles podem ser inúmeras, tá? Mas eu separei aqui as principais feridas emocionais que podem estar associadas ali com um pai ausente. A gente sabe que muitas pessoas sofrem, né, com essa dificuldade, muitos pais não conseguem ali exercer o seu papel, a sua função de pai numa família, porque tem as suas preocupações, tem as suas questões, né, e muitos filhos sofrem por essa ausência. Tá? E isso pode trazer inúmeras consequências, mas as principais eu vou listar aqui para vocês. Então, se você gosta de conteúdo, gosta de compartilhar coisas que ajudam as pessoas, então aproveita, clica, curte, compartilha, e se você estiver gostando do conteúdo, vai mandando ali as reações para eu saber que você está inteiro aqui comigo nessa live. Então, nós vamos começar falando um pouquinho sobre o que é uma ferida emocional. Né? Uma ferida emocional, ela é toda situação traumática ou uma situação que gerou uma conclusão para o teu cérebro de forma que possa te atrapalhar no seu futuro. Por que atrapalhar? Porque uma ferida, quando ela está aberta, vamos pensar numa ferida real mesmo, né? Se você tem um corte, se você tem uma ferida que está aberta na sua vida, ela pode ter várias infecções, ela pode ter um processo infeccioso, não só no local, como também sistemicamente, né? Igual uma pessoa que às vezes tem uma inflamação no dente, não sabe que está com essa inflamação no dente, e a inflamação às vezes começa a correr o corpo todo, né? Gerando assim uma alteração sistêmica. Quando emocionalmente nós temos uma ferida aberta, é a mesma coisa. Uma ferida aberta, ela pode começar a trazer para você diversas consequências no seu momento atual, porém, essa situação traumática aconteceu, essa ferida se abriu há 5, 10, 15, 20, 30 anos atrás, não tem limite. Pode ser desde a barriga da sua mãe, desde a sua infância, que essa ferida, se ela estiver aberta, ela pode estar te influenciando até hoje. E quando a pessoa, falando agora da ferida emocional do pai, né? Quando a pessoa sente esse distanciamento do pai, seja porque o pai faleceu, seja porque o pai viaja muito, seja porque o pai é muito ausente, né? Porque mesmo os pais ali, o pai principalmente estando presente ali na vida da pessoa, ele pode ser um pai ausente. É aquele pai que às vezes não participa da educação, não janta junto com os filhos, não almoça, não passeia junto com a família, às vezes só pensa em trabalhar, ou só pensa nos amigos, e acaba deixando ali a família de lado. Isso é comum, isso acontece, né? Não é aqui o nosso intuito julgar isso, tá? Nós vamos apresentar para vocês essas possibilidades, mas o que acontece é que tanto uma esposa quanto os filhos, eles podem sentir, né, essa separação, esse distanciamento, e isso vai gerando consequências no futuro, né, se isso não for resolvido. Por isso que hoje, o objetivo aqui nesta live é fazer com que você consiga compreender, principalmente se você tiver alguns desses sintomas, né, eu vou falar os principais para vocês, mas pode ser que você tenha outras coisas, ou você tenha todas essas feridas, né, todas essas características, então tudo isso aqui serve para você se orientar, né? Então o que a gente precisa ter na vida? A gente precisa ter clareza, né? Então se eu tenho uma dificuldade comportamental, ou se eu tenho um sintoma que eu não consigo me resolver, então automaticamente o que vai acontecer? Eu começo a ter sinais, sintomas, doenças, né, comportamentos que às vezes eu não quero. Então você ter clareza sobre a origem emocional dos teus sintomas e comportamentos faz com que você consiga ter ali uma base para você realizar a mudança que você precisa. Agora imagina só, a maioria das pessoas, elas têm enxaqueca, elas têm síndrome do intestino irritável, elas têm depressão, ansiedade, então elas querem, né, uma pílula mágica que corte aquilo, ok, legal, mas continuam com o mesmo conflito, continuam com a mesma percepção de vida, então automaticamente a pessoa vai só ficando cada vez mais doente. E nós, como terapeutas, nós temos a obrigação de o mais rápido possível encontrar essa ferida aberta e realizar um processo de ressignificação, porque aí esse processo
pode ser em uma sessão ou ela pode ser em 10 sessões. O meu objetivo maior é fazer com que seja o mais curto possível. Mas tem pessoas que cada um tem o seu tempo, né? Mas imagina você conseguir chegar numa sessão e já nessa primeira sessão você conseguir identificar a origem emocional do seu problema, né? Isso já te encurta muito um caminho grande aí na terapia, tá? Então, as principais feridas emocionais que eu vou dizer para vocês aqui hoje, então pega um papel, pega uma caneta, vai dando coraçãozinho aí para saber se vocês estão ativos aí comigo, vai dando um like aí, que eu vou dizer para vocês essas principais feridas, né? Uma das principais que aparecem nas pessoas que têm esses conflitos com o pai, principalmente um pai que é ausente, tá? Mas também aquele filho que não aceita o pai, aquele filho que briga com o pai, né? Então tudo isso são possibilidades de sentir um afastamento. É isso que eu quero que vocês entendam, né? A sensação de estar afastado não significa que a pessoa realmente, fisicamente está afastada. Não, a pessoa pode estar do lado, né? Mas se eu me sentir como se a pessoa não desse bola para mim, não me escutasse, né, não me orientasse, eu posso sentir essa ferida. E um dos principais processos que podem acontecer com as pessoas que têm esses pais ausentes é a falta de empatia. O que acontece? Essa pessoa, por ter esse trauma, olha só como que funciona essa lógica, né? Eu vou fazer um movimento aqui para que vocês possam entender como que a gente enxerga isso. Então imagina aqui um pai, né? E aqui imagina uma filha, por exemplo. Então imagina que esse movimento de aproximação entre os dois é interrompido porque o pai é ausente. Então o que acontece? Essa mulher, quando ela for para a sua vida adulta, ela vai ter uma grande, às vezes, dificuldade de gerar uma conexão afetiva com as pessoas. Por que ela vai gerar uma grande dificuldade de conexão? Às vezes relacionamentos mais superficiais, às vezes aquela pessoa que nunca se fixa com ninguém, não entende por quê, sabe? Aquela mulher que às vezes tenta amar, mas não consegue. E por que ela não consegue? Ela talvez não consegue porque ao se aproximar de um outro homem, vamos pegar aqui um bonequinho azul para simbolizar para vocês, ao se aproximar de um outro homem, o subconsciente dessa menina, que tem essa ferida aberta com o pai, identifica, olha, o masculino não é bom, o masculino te abandona, o masculino houve um sofrimento, houve uma ferida. Então, essa pessoa tem essa dificuldade e ela acaba, né, não se conectando com outras pessoas. Tá? Ela tem essa dificuldade de se conectar com as pessoas. Ela não consegue, muitas vezes, se colocar no lugar das pessoas. E essa é uma ferida emocional que vai gerar um sofrimento muito grande na vida das pessoas, porque nós precisamos pertencer. Nós precisamos se relacionar. Por mais que uma pessoa goste de estar sozinha, você vai reparar nisso. Pessoas que gostam de estar sozinhas, elas se relacionam com alguma outra coisa. Talvez não com pessoas, mas com objetos, ela acumula, com jogos eletrônicos, com televisão. Ninguém fica sozinho do nada. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa, né, deste pertencimento. A gente precisa estar agregado a novas pessoas e às pessoas. Então, por isso que é um conflito muito grande quando o pai não está presente e a pessoa, muitas vezes, ela não consegue se relacionar, ela se isola. Ela não consegue mais namorar, ela não consegue casar, ela não consegue estar, às vezes, em rodas de amigos. Por quê? Ela não consegue criar estes vínculos, né? Porque o vínculo afetivo com o pai foi rompido. Então, esse é um dos primeiros feridas emocionais que podem estar afetando aí as pessoas que tiveram o seu pai ausente. Uma segunda possibilidade é uma imaturidade emocional. Como assim uma imaturidade emocional? São aquelas pessoas que elas não querem se desenvolver. São aquelas pessoas que muitas vezes, sabe quando aquela pessoa parece infantilizada? Sabe? Foge de obrigações, tá às vezes muito agregado à mãe, né? Tá muito agregado à avó, muito agregado ao avô. São aquelas pessoas que não saem de casa, mesmo com muita idade. Pessoas que possivelmente têm uma certa dificuldade de expressar suas emoções, elas guardam demais. Por quê? Como essa pessoa experienciou esse estresse, esse conflito emocional numa fase de infância, ela pode congelar
vamos pensar dessa forma, como se ela congelasse a mentalidade dela e ela fosse uma eterna criança em busca daquele amor do pai. Tanto o homem quanto a mulher. A busca pelo amor do pai. Então, assim como uma criança, muitas vezes é uma pessoa que faz birra, que sempre está irritada, sempre está nervosa, que as pessoas nunca estão certas. Então, é uma pessoa que tem uma certa imaturidade emocional, né? Por ter um trauma, ter um bloqueio nessa fase de infância, né? Eu não sei se algum de vocês já se identificou com algo, né? Quem já se identificou, escreve aí. Mas a imaturidade emocional, ela prejudica muito, muito, muito o relacionamento na área profissional. A pessoa, a qualquer coisa, ela se magoa. Sabe aquele parceiro do trabalho que se você não mandar uma mensagem fica magoado? Aquela amiga que se você não mandar um bom dia, ou se você não... ela já fica magoada, já fica triste. Essa é uma das características emocionais da pessoa que tem essa imaturidade. Ela não consegue simplesmente lidar com situações cotidianas e adultas. Tá? Então, essa é a segunda ferida emocional. Uma terceira possível ferida emocional é a irresponsabilidade. Aquela pessoa que não consegue assumir responsabilidades, tanto pessoais, profissionais, quanto amorosas. E eu vou dizer o seguinte, não significa que a pessoa que teve um pai ausente tem todas essas feridas, não é isso. Você pode ter uma, duas, três, quatro, ou às vezes até mesmo uma outra, né? Mas essas são as principais. Essas são que a gente vê com muita frequência, principalmente em atendimento, em consultório, e também nas formações que eu dou, né, nos cursos que eu dou. A gente faz um trabalho muito profundo com os alunos, é um processo de ressignificação. Então, você percebe que a pessoa tem uma certa irresponsabilidade, mas principalmente essa irresponsabilidade em relação à família. Então, olha só que interessante. Se o seu pai teve a ferida de não poder ter o pai dele porque morreu, ou porque seu avô abandonou, se ele teve essa ferida, automaticamente ele pode ser um pai ausente. E aí você vai olhar para o seu pai, você vai condená-lo, você vai crucificá-lo, porém, ele simplesmente não está fazendo ou não está dando algo que ele não tenha. Então, talvez o comportamento do seu pai, talvez a ausência do teu pai seja nada mais, nada menos do que simplesmente ele repetindo um padrão, porque ele também não teve um pai. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que seu pai era alcoólatra? Por que seu pai traía tua mãe? Por que seu pai... Por quê? É muito mais fácil a gente julgar, né? É muito mais fácil a gente julgar a pessoa, a gente condenar a pessoa, do que a gente perdoar, do que a gente compreender, do que a gente aceitar. É fácil, né? É fácil julgar. Mesmo que o pai tenha feito coisas terríveis, não estou aqui eximindo as pessoas das suas responsabilidades, não é isso? Mas o que importa no fundo é o quê? O seu bem-estar. Você estar bem, você estar totalmente leve em relação à sua vida. Porque se você viveu essa história de um abandono do pai, pode ser porque o pai faleceu, e às vezes você pode ter raiva disso, por ele ter deixado você em vida e ele faleceu. Você precisa aprender a lidar com aquilo que você teve do seu pai. Então é muito fácil para as pessoas, nós somos estimulados, né, na nossa sociedade a julgar e não compreender. Por isso, quando a gente faz um processo de ressignificação, isso aparenta ser muito difícil para as pessoas. Porque as pessoas, em primeiro plano, elas julgam. Elas não querem entender. Elas não querem compreender. Elas querem julgar e, principalmente, anular aquilo da minha vida. Então, toda vez que você tenta anular as coisas da sua vida, é como se a sua mente colasse naquilo que você não quer. Eu vou dar um exemplo aqui para você. É como se eu não quisesse olhar mais para um controle remoto.
Então eu crio para o meu cérebro um negócio seguinte: olha, eu odeio controle remoto, eu não quero mais controle remoto. Cara, em qualquer lugar que você for, a primeira coisa que você vai reparar é naquilo que você não quer. Se você for numa casa e tiver um controle numa estante, você vai olhar, você já vai ficar com uma repulsa. E é assim que as pessoas fazem com todas as coisas na vida delas. Elas tentam primeiramente rejeitar, anular, esquecer. E é aí que a mente cola. Gravem isso, tá? Tudo aquilo que você quer repulsar, tudo aquilo que você quer esquecer, a sua mente cola. Ela se aproxima. Por que ela se aproxima? Porque nós somos animais, né, um pouquinho mais desenvolvidos com o nosso córtex cerebral, e a gente tem a nossa mente subconsciente que nos protege das ameaças. Nós temos lá a nossa amígdala cerebral que ajuda a gente, né, a ficar em estados de alerta através do nosso sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, para que a gente possa, né, se proteger daquilo que é uma ameaça para a gente. E aí eu digo o seguinte: o que é uma ameaça para você? Pensa nas tuas ameaças, naquilo que você rejeita, naquilo que você não aceita. Pensa naquilo. Como que você lidar com essas situações? Você esquece ou você está sempre pensando naquilo? Escreve aí para mim. Você está sempre pensando naquilo ou você esquece facilmente? Então pense muito bem antes de você julgar o seu pai, antes de você condenar o seu pai, por talvez ele não ser presente na sua família. Porque pode ser que ele esteja fazendo algo referente, tendo comportamento referente às tuas questões internas, tá? Uma outra ferida emocional isso sempre pensando, ó, uma outra ferida emocional muito comum é o egocentrismo. São aquelas pessoas que só pensam nelas mesmas e não estão nem aí para o que os outros pensam, sabe? Elas só querem colocar elas em primeiro lugar. Então, assim, não importa o que minha esposa quer, não importa o que meu filho quer, não importa o que minha família quer, eu vou fazer o que eu quero e pronto, acabou. Tá? Essa é uma das feridas emocionais também de um pai ausente. Você não conseguir pensar no outro, né? Tá muito alinhado com a falta de empatia, né? O egocentrismo é como se a pessoa fosse o centro do mundo. Mas por quê? Por que às vezes isso acontece? Ela quer ser o centro do mundo porque, no fundo, ela está querendo receber aquilo que ela não teve. Mas aí é como se a pessoa fizesse por si mesmo. Né? Ela tenta, de alguma forma, pensar apenas em si mesma. É como se fosse uma proteção, para que ela também não fique de lado de novo. Esse é um dos primeiros conflitos do egocentrismo. A pessoa, ela não quer viver de novo a sensação de ser deixada de lado. Então o que ela faz? Ela se prioriza. Ela se coloca sempre em primeiro lugar. É uma proteção. Não? Então ela tenta se proteger não vivendo essa experiência. Nossa, que isso? Não vou comprar o meu rancho, vou satisfazer a minha esposa. Que isso? O cara não vai pensar de jeito nenhum. Ele vai comprar o rancho dele, não importa. Ele vai pescar, não quer saber o que os outros vão pensar. Então, tudo isso são processos emocionais que vão se instalando, né, na mente da pessoa que tem um pai ausente. E outra, tá, pessoal? Não é porque o pai foi ausente que a pessoa vai sentir isso. Tem pessoas que o pai foi ausente e tem toda uma conexão com o pai, tá? E eu vou mostrar isso daí até o final para vocês entenderem como que isso daí funciona, tá? Uma outra ferida emocional que, para mim, é a mais, assim, não importante, mas a mais significativa pelas suas causas, né, na vida da pessoa, é a depressão, né? A depressão é um sinônimo de que está faltando algo na vida da pessoa. E muitas vezes essa falta, no fundo, lá no fundo, é o pai. É o carinho, é a atenção, foi o amor que não pôde ser estabelecido. E aí essa pessoa lá na vida adulta, ela vai passar por alguma experiência traumática, ela vai passar por alguma dificuldade e ela vai se sentir vazia de novo, sem um rumo, sem uma direção, sem vontade de fazer as coisas.
muitas vezes não querendo sobreviver, mas porque teve ali uma ferida de um pai ausente, né? E a depressão, ela afeta cada vez mais as pessoas, assim como a ansiedade, né? E cada vez mais a gente observa, né, a dificuldade da conexão com a família, né? A gente vê cada vez mais, né, o mundo online ele trouxe muitos benefícios, né? Mas alguns também malefícios. Hoje mesmo, antes de vir aqui para a live, eu estava jantando, minha esposa também, e quando a gente viu, as crianças estavam jantando na sala, que é tudo interligado, e jantando na sala assistindo televisão. Eu falei, opa, dá o pause aí, vem para a mesa e vamos jantar aqui com a gente. Né? Então a gente, às vezes na correria do dia a dia, a criança está lá na sala, você já leva o prato, deixa lá, volta, senta na mesa e janta sozinho. Então, são pequenas atitudes que a gente tem que tomar na nossa vida para criar essa conexão familiar, né? E se você é um pai que sofreu de alguma forma, ou se você é uma pessoa que de alguma forma sofreu com a ausência do seu pai, você pode fazer diferente, sabe? Você pode mudar essa história, você pode ressignificar isso dentro de você, você pode trazer um novo sentido, né? Não necessariamente porque você não teve o amor do seu pai, porque você não teve o amor da sua mãe, que você precisa carregar um sofrimento pro resto da sua vida, né? Então isso tudo vai fazer com que você elimine muitas vezes na família algo que vem se carregando às vezes de geração em geração, né? Quantas pessoas tiveram que se separar dos teus pais, né? Vamos imaginar anos atrás, aquelas pessoas na época das guerras, né? Quantos italianos, quantos japoneses, quantos pessoas do mundo inteiro tiveram que deixar as suas cidades, deixar as suas famílias, né? E muitos filhos vieram porque os pais mandaram os filhos para que eles pudessem ter um futuro melhor. Porém, né, para a criança que veio sem os pais, a percepção é um abandono. Olha só que interessante. Às vezes o pai está lá trabalhando para dar de tudo para os filhos, para dar de tudo para a família, mas talvez para o filho o mais importante seja um abraço, um carinho, uma atenção. Às vezes o pai é muito bravo, muito rígido, uma criação rígida, sabe, bloqueando a pessoa ao máximo, e a pessoa às vezes vê aquilo ali de forma negativa e se afasta do pai. Então, é muito comum essa pessoa ter na sua vida a depressão. Essa pessoa vai ter dificuldade de lidar aí com essas questões emocionais. E eu quero que você, a partir de agora, não confunda, tá? Não confunda a ausência de pai, sabe? Com a ferida. Então, assim, ferida emocional é uma coisa, ausência de pai é outra, tá? Não é porque o pai foi ausente que você vai ter a sua ferida. Na verdade, a ferida emocional é sempre a percepção individual de cada um. Por isso que quando as pessoas vão se tratar comigo, e às vezes muitas mães, né, levam os filhos, levam um filho, depois levam outro filho, e aí a gente identifica um problema, mas nossa, por que um sentiu e o outro não? Por isso que é muito importante você entender a capacidade de percepção de cada um, o lugar de cada um na família. Tem uns que são mais sinestésicos, uns mais visuais, uns mais auditivos. Tem o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, cada um com a sua característica. Então, cada um vai absorver uma situação do jeito que ela perceber. Né? Então, pode estar caindo o mundo. Se a pessoa for cega, surda, muda, ela não está percebendo nada. Então, tanto fez, tanto faz. Não é verdade? Então, somos nós, como indivíduos, como seres, que temos essa percepção, né? E a percepção da separação. Então, a gente não pode confundir. O pai é ausente, vai ter tal ferida. Não necessariamente. Mas a maioria das pessoas se encontram sobre essas dificuldades. E quando você começa a compreender, então se você se identificou com alguma dessas características, começou a relacionar com o seu pai, né, com o que você viveu, se você começou a se identificar com isso, você vai
você já deu um grande primeiro passo, esse é o maior benefício, talvez. Você teve um grande primeiro passo para conseguir curar essa ferida em relação ao seu pai. Por quê? Porque você vai, principalmente, deixar de projetar essa ferida em outras relações. Quantas pessoas que têm essa desconexão com o pai, olha só, meu pai abandonou, meu pai me deixou, meu pai era ausente, meu pai deveria ter feito mais por mim e não faz. Essa pessoa, na hora que ela vai pedir um emprego, ela vai ficar reclamando que o chefe nunca paga o suficiente, ela vai ficar reclamando que ela faz demais e recebe pouco, que ninguém dá atenção para ela no serviço. Então, ou o marido, né? Vamos pensar uma mulher que chega para o marido e sempre exige dele ao máximo, máximo, máximo. Porque no fundo, no fundo, no fundo, a pessoa está, né, querendo receber algo que ela não recebeu do pai. Então, essas projeções, então, o maior benefício de você entender isso é você eliminar na sua vida essas projeções, gente, que acaba com a nossa vida, acaba com o nosso dia a dia. Você acaba sofrendo constantemente em todas as suas relações. Então, por isso que é importante que a gente entenda isso, né, e ajude também as pessoas que têm essa dificuldade a entender, né, esse processo em relação aos pais. E como que começa a cura, né? Como que a gente começa a fazer um processo de ressignificação? Eu vou dar a maior dica que vocês podem ter. Ela é muito simples, mas se você tomar ela para você, você vai ver que ela é extremamente complexa. Não há nada melhor para você curar uma ferida emocional do que você olhar para aquilo que você teve do seu pai. Agora eu quero ver o que vocês vão falar para mim aí. Você consegue olhar aquilo que você teve do seu pai? E eu vou dizer uma coisa para você. Se você é uma pessoa que rejeita o seu pai, ou a sua mãe, mas estamos aqui hoje falando de pai, se você rejeita o seu pai, você rejeita a si mesmo. Não tem como. O seu pai faz parte de você. Não importa o que ele fez, não importa o que ele deixou de fazer, mas ele está correndo no teu sangue, no sangue dos teus filhos. Então não tem como você deixar de lado aquilo que você teve em relação ao seu pai. Ah, Rodrigo, mas meu pai, quando eu nasci, ele me abandonou. Ah, Rodrigo, meu pai na infância foi embora, a vida inteira ele me agrediu, me bateu, me castigou. Tá. E o que foi de bom em cima de tudo isso? Dentro da terapia sistêmica, a gente faz o básico, né? A gente honra o básico, a gente se conecta com o básico. O essencial é simples. No mínimo, você se fixar na vida que você recebeu. Ah, mas meu pai e minha mãe tiveram muita dificuldade de relacionamento. Cara, não importa. Não importa para você. Você só tem que agradecer. Que olha só que loucura, teu pai e tua mãe viveram uma vida daquele jeito, para não falar o palavrão, e disso daí saiu você. E o que você vai fazer? Você vai pegar esse caminhão de sofrimento que vem deles e carregar para frente? Ou você vai pegar esse caminhão de sofrimento e falar assim, cara, isso aqui não é meu. Isso aqui não é para mim. Isso aqui precisa ficar com vocês. Então esse é um movimento que você pode fazer em relação ao seu pai para você curar a sua ferida. Esse é um movimento que você pode fazer principalmente se você tem raiva do seu pai. Se você tem raiva do seu pai, eu vou te dizer uma coisa que vai te dar raiva, tá? Mas por trás de uma raiva de um pai, existe um amor ferido. Você só sente raiva, desprezo do seu pai
Porque no fundo, no fundo, no fundo, você gostaria que ele fosse diferente. No fundo, no fundo, no fundo, você queria um abraço. Você queria um carinho. Você queria um bate-papo com teu pai. Mas, talvez, o seu pai não pôde, não soube, não quis. E se ele não quis fazer isso? Que você tenha isso com outras pessoas, que você tenha isso com o seu marido, com a sua esposa, com os teus amigos, e que você possa ser um pai diferente para os teus filhos. Eu pegaria isso como um desafio. Poxa vida, se o meu pai não conseguiu ser um pai para mim, se ele não me orientou, se ele não esteve perto, se ele me agrediu, se ele, sei lá, o que seu pai fez com você? Se você conseguir pegar toda essa dor, deixar de lado e transformar isso em amor, sendo um pai ou uma mãe que o seu pai não foi. Seja aquilo que você gostaria que as pessoas fossem com você. Esse é o segredo para que você possa se curar dessas feridas emocionais de uma ausência paterna. Então, primeiro passo, reconhecer aquilo que você teve de primordial à sua vida. Muitas vezes o pai pegou no colo, o pai deu carinho, o pai deu atenção do jeito dele. Às vezes o pai só sustentou para que você crescesse, fizesse sua faculdade, tivesse seu trabalho. Ok também, se apegue a isso. Talvez o seu pai só tentou te controlar, né, o máximo possível. Cara, era o jeito dele te dar amor. E você rejeitou o controle a vida toda. Às vezes teu pai só trabalhou, nunca esteve do seu lado, nunca conversou com você. Mas por quê? Chegar com o dinheiro no final do mês, no começo do mês, para pagar todas as contas, era a forma como ele transmitia o amor. E você nega. Você não quer. É você que sente o vazio. É você que olha para o que você não teve. Você pode observar, se conectar com aquilo que você teve. E quando você faz isso, cara, nossa, é sensacional. Você dá um grande passo na sua existência humana. Porque no fundo, no fundo, no fundo, a gente só quer ficar em paz, a gente só quer ficar bem. E é isso que as pessoas vão procurar, né? Um terapeuta, para que esteja bem, para que cure a sua depressão, para que cure a sua dor de cabeça, para que cure a sua síndrome do intestino irritável, para que cure as suas dores musculares que não passam. E às vezes, o que precisa é uma conexão com o Pai. Às vezes, o que precisa é restabelecer um perdão. E muitas vezes é uma coisa muito simples, tá? É que as pessoas acreditam que é complicado. Mas eu posso dizer para vocês que não é. É um processo, você precisa conhecer o processo, você precisa realizar o processo e você precisa repetir o processo até fazer dar certo. Até você sentir essa conexão. E eu vou te dizer, é um êxtase profundo, cara. É um êxtase profundo. Por quê? Né? Vamos pegar de novo aqui os bonequinhos para vocês verem, né? Quando nós temos essa ferida dos pais, quando a gente tem essa ferida e a gente se afasta do pai, quando a gente faz esse processo de aproximação e rompe essa ferida, cara, isso é demais. E cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, cada um tem a sua forma, né? O importante é você fechar a ferida para que essa ferida não seja uma contaminação sistêmica para o seu corpo, né? Fechar as feridas significa que você amadureceu, que você se fortaleceu e que não vai ser qualquer coisa que vai te influenciar com uma ferida fechada. E como uma ferida, uma cicatriz, né? Ela reforça o seu corpo para uma próxima pancada. Então toda cicatriz que você faz sobre uma ferida em você é como se fosse uma armadura. E dessa forma você cresce, você se desenvolve como pessoa, como terapeuta, como mestre da sua vida. E eu queria fazer um convite para você, que você consiga, a partir de hoje,
se conectar um pouco mais com o seu pai. Se conectar com aquilo que você teve do seu pai. Talvez, quando você era bebê, seu pai já te pegou no colo, já te limpou, já te deu um banho. Talvez um conselho que um dia ele te deu. Se conecta com isso. Não tenta repulsar. Então eu convido você a fazer esse movimento. Que eu tenho certeza que você vai conseguir preencher um vazio em relação ao seu pai, fechando essa ferida.